vamos conhecer um pouco da biografia de John Wesley. John Wesley nasceu em 17 de junho de 1703 na cidade de Epworth, Lincolnshire, na Inglaterra. Em 1728, tornou-se professor na Universidade de Oxford, onde formou, junto com seu irmão Charles e outros amigos, um pequeno grupo dedicado à oração, ao culto e ao estudo da palavra. John Wesley começou a se destacar como pregador, crescendo em todas as formalidades e cerimônias da igreja oficial da Inglaterra e também em disciplina severa. Acordava às 4 horas da manhã, jejuava com frequência, trabalhando duro e sem descanso, e demandava de seu forte corpo um esforço quase ao limite de um colapso. Visitava os presos nas cadeias, que eram lugares terríveis naquela época, e procurava melhorar o máximo possível a vida dos prisioneiros por onde quer que ia. Ele também ensinava as crianças, algo muito incomum para aquela época, já que era muito descuidado pela igreja. E apesar de toda essa incessante e incansável atividade religiosa, ia pregar sermões preparados com esmeros, ainda sentia que sua vida era estéril, pois não influenciava nenhuma vida, não despertava nenhuma consciência e não fazia arder nenhum coração. Viajou à Geórgia, nos Estados Unidos, como missionário em 1735, e os resultados não poderiam ser piores. Só não deram ouvidos à sua pregação entre os indígenas, mas também os brancos o consideravam frio e enfadonho. A situação chegou ao limite quando a mulher em que Wesley estava paquerando decidiu casar-se com outro. Em pouco tempo, a situação tornou-se tão difícil que seus superiores consideraram melhor enviá-lo de volta a seu país. Em 1738, Wesley descobriu que o problema era que ele mesmo ainda não era um cristão genuíno. Um dia, estava em uma reunião em um templo na rua Aldersgate, em Londres, e, escutando a leitura de um comentário de Lutero sobre a carta aos Romanos, foi-lhe revelado o que significava o sacrifício na cruz, e recebeu a salvação pela fé no que Jesus havia feito. Assim, segundo suas próprias palavras, sentiu seu coração estranhamente aquecido. E mais tarde, sentiu segurança e que seus pecados haviam sido lavados. E sua alma estava sendo salva da lei e do pecado da morte. E naquele dia, aos 33 anos de idade, experimentou uma conversão genuína. Ele era uma pessoa que havia estado na igreja por toda a sua vida, já que seus pais eram cristãos. Depois de pregar por anos, ensinar, orar e viajar aos Estados Unidos como missionário, e supostamente ser um cristão muito devoto, se converteu verdadeiramente a Cristo. Wesley começou a pregar a palavra em todo lugar, a pregar o Evangelho, a mensagem da salvação. A igreja estabelecida cria que a mensagem de Wesley era desnecessária e redundante, já que acreditavam que pregar sobre a salvação aos crentes dentro da igreja não tinha sentido. Wesley sabia que milhares de pessoas que estavam nas igrejas se encontravam na mesma situação que ele estava antes de sua conversão genuína. E imediatamente a igreja julgou suas mensagens como desnecessárias e o expulsaram violentamente de muitos lugares. Em 1739, a igreja anglicana o proibiu de entrar em seus templos, mas Wesley tinha um amigo chamado George Whitefield, que havia vivido uma experiência similar e também tinha saído da igreja estabelecida, porque havia começado a pregar em campo aberto. Por influência de seu amigo, Wesley começou a pregar fora dos templos, nas ruas, aos pedestres pelo caminho, aos operários, e pregava a todo o povo, como manda a palavra de Deus. Isto era muito estranho para seus tempos, e as pessoas corriam para ver essas coisas. E a igreja se enfureceu mais e o proibiu de pregar em vários lugares, ao ponto que foi apedrejado várias vezes. Muitos líderes das igrejas se irritavam quando o viam a pregar em campos abertos. E Wesley decidiu que deveria obedecer a Deus antes que aos homens. Tudo isso foi a motivação para que Wesley criasse a famosa frase: "O mundo é minha paróquia". Isto queria dizer:
Vou pregar por onde eu for, onde Deus me mandar, onde existir pessoas. O mundo é minha igreja. John Wesley começou a viajar por toda a Inglaterra, Escócia, Irlanda e Gales, pregando a verdadeira salvação pela fé e o arrependimento, que na prática se traduzia em mudança de vida. Naquela época, o consumo de álcool era uma praga que assolava de maneira cruel as classes menos favorecidas. A pregação de Wesley não só ajudou a dezenas de milhares de ingleses a deixarem a bebida, mas também a acabar com os maus tratos familiares e a delinquência. Os convertidos não só iam às igrejas, mas assim que iam recebendo a mensagem, iam crescendo em fé. Se dedicavam à pregação em todos os lugares abertos, nas ruas, nos campos. Wesley passou a maior parte de sua vida pregando em campos abertos e morreu com 87 anos em 2 de março de 1791. Hoje em dia é um dos mais respeitados pregadores de todas as épocas.